Bom, muito boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia Dário Rodrigues, sou aluna e concluinte aí do curso de bacharelado em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana. E hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso orientado pela professora Hilda Ledu Vargas, pessoa na qual eu queria agradecer pela oportunidade de ser orientada, assim como agradecer também aos membros da banca, professor Dr. Carlos Ates e o Dr. Danilo Nunes. Bom, a minha monografia é intitulada Teoria das Wrongful Actions na Responsabilidade Civil no Direito Brasileiro, e ela vai tratar sobre o tema das wrongful actions, né, que são ações que buscam responsabilização civil do médico de instituições hospitalares a partir de um nascimento indevido, uma vinda indevida ou uma concepção indevida, né, espécies essas que eu vou discutir mais à frente. A delimitação temporal do meu tema é a Constituição Federal de 88, mesmo que eu traga aí decisões de outros países de anos anteriores. A delimitação espacial é o direito brasileiro, uma vez que eu busco reconhecer essa possibilidade dentro do direito nacional, mesmo que utilizando teorias de outros países. E a delimitação material é exatamente a possibilidade desse reconhecimento de aplicação aqui da responsabilidade civil do médico nas wrongful actions no direito brasileiro. O objetivo principal do meu trabalho, o objetivo geral, é esse reconhecimento da possibilidade do reconhecimento dessa responsabilidade civil no direito brasileiro, e os objetivos específicos inicialmente é traçar aí as decisões do direito estrangeiro acerca do tema, depois delimitar aí os desdobramentos, né, os argumentos utilizados nessas decisões, e ainda encontrar no direito nacional, nas decisões nacionais, decisões que versem sobre o tema ou que possam ajudar aí, né, a facilitar essa busca aí por esse reconhecimento no direito nacional. A metodologia utilizada no meu trabalho é a pesquisa qualitativa e exploratória, né, uma vez que eu busquei caracterizar cada um dos tipos e os seus desdobramentos. Os instrumentos de pesquisa utilizados são pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, onde eu utilizei obras, livros, artigos e trabalhos já publicados sobre o tema. E o método de interpretação da minha pesquisa foi a hermenêutica jurídica. A relevância do meu trabalho, a relevância social, ela parte justamente quando existem novas espécies de dano que podem provocar em pessoas de outros países a querer reconhecer também esse dano, essa indenização a partir do mesmo fato, né? Então, pessoas que veem nos Estados Unidos o reconhecimento desses danos e estão aqui no Brasil e passam pela mesma situação, elas buscam também, né, querer essa indenização. Então, a relevância social é bastante grande. A relevância jurídica do tema perpassa também sobre essa mesma ideia de que o surgimento de uma nova espécie de dano gera no direito, principalmente no direito brasileiro, uma tentativa aí também de reconhecimento, né, um estudo sobre ele. E a relevância acadêmica, que é uma vez que esse tema ele perpassa várias disciplinas, ele é interdisciplinar. Nessa minha pesquisa eu tratei sobre direito da personalidade, sobre direitos e garantias fundamentais, né, direito civil com responsabilidade civil e até mesmo direito penal, aí, quando eu analiso o direito ao aborto. Passando ao próximo tópico. Bom, meu trabalho ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo trata sobre as wrongful actions no direito estrangeiro. E vamos correr para ele aqui. Bom, no meu primeiro capítulo eu vou falar sobre o direito estrangeiro. No segundo capítulo eu vou trazer os desdobramentos. E no terceiro capítulo eu vou trazer sobre como o direito brasileiro vem tratando este tema. Bom, nesse meu primeiro capítulo eu vou distinguir essas 3 ações, certo? O que são as wrongful actions, como eu já expliquei, são ações por erro, né? Por erro de alguém que acabam gerando aí essa expectativa de ser indenizado. Eu escolhi 3 espécies, que são a wrongful life, wrongful birth e wrongful conception. Escolhi tratar sobre esses 3 tipos. E, inicialmente eu começo tratando sobre a wrongful life, que é uma ação por vida injusta ou vida indevida, né, que surge aí nos Estados Unidos, e ela deve ser entendida como aquela em que a criança é trazida à vida com uma deficiência que deveria ter sido detectada, e se fosse detectada ainda na gestação, poderia ter sido evitada, né, a criança poderia ter sido abortada. O polativo da ação de wrongful life é a própria criança, então é a criança que entra com uma ação contra os pais ou contra os médicos por esse direito que elas tinham de não nascer. O primeiro caso datado de 1963 é o Zepeda versus Zepeda, nos Estados Unidos, em que é um pouco diferente dos outros casos, né? Nesse caso, a criança entrou contra os próprios pais porque era um filho fora do casamento e ele considerava a sua vida uma vida injusta, uma vida indevida,
e ele solicitou aí essa indenização aos pais, qual não foi concedida porque o tribunal americano, a corte americana, decidiu que geraria precedentes incalculáveis aí para outras ações. O primeiro sucesso nesse caso foi em Nova York, em 1977, em que uma criança que não foi detectada, na verdade a deficiência não foi detectada e na gestação, e a criança acabou nascendo, né? Os pais conseguiram aí uma indenização por essa deficiência. Em 1982 a gente tem um caso mais emblemático aí no mundo inteiro, que é o caso Perruche, que foi quando a mãe, na verdade um casal, ele já tinha uma filha que tinha sido detectada com rubéola. A mãe, então, ao saber que estava grávida, decidiu realizar o exame para saber se possuía também a doença. Fez 3 exames, os 3 exames acabaram chegando à conclusão de que ela não estava infectada. Acabou quando a criança nasceu. O Nicolas Perruche, ele nasceu depois de um ano, ele demonstrou que estava infectado com a rubéola congênita, né, que advém aí da gestação. E inicialmente os pedidos foram negados, mas depois na Corte de Cassação francesa o Nicolas Perruche conseguiu aí o direito ao reconhecimento do direito de não nascer dele, e foi indenizado, portanto. Mas logo depois, em 2004, a França criou a lei anti-Perruche, que foi uma lei que passou a proibir a ação desse tipo, né, pelo direito de não nascer. Então é muito importante pro direito internacional, né, porque eles reconhecem primeiro o direito e depois eles criam uma lei para que não mais ocorra, né, porque gera precedentes incalculáveis. Com a promulgação dessa lei, a França limitou os pedidos dessa reparação apenas ao caso em que a atuação médica provoca o dano, ou seja, quando o médico atua e provoca o dano, é possível obter essa indenização. A Inglaterra também passou por alguns casos de wrongful life. O mais famoso é um Mackay vs Essex, em que foi detectada a rubéola congênita no feto. Na verdade, não foi detectado e ele nasceu com a rubéola congênita. O tribunal britânico não reconheceu, né, porque considerou aí a vida como um dom divino, né. É bom ressaltar que a Inglaterra possui uma ligação muito grande aí do Estado com a Igreja, né. E por fim, dentro da vida indevida, Portugal também já teve um caso que não foi reconhecido também, que nesse caso a Corte Portuguesa ressaltou que não há como tutelar o direito à não existência, né? Porque o que deveria ter sido pedido era o dano causado aos pais e não à criança, porque não existe a tutela do direito a não existir. Passando para as ações de nascimento indevido, elas são praticamente a mesma ação da ação por vida indevida, só muda apenas o polo ativo da ação, uma vez que agora são os pais que entram com a ação por uma criança que nasceu com uma deficiência que não foi detectada durante a gravidez. O primeiro caso é de 1967, mas a primeira procedência foi de 1977, nos Estados Unidos, em que um filho nasceu com deficiência e que a mãe não teria sido encaminhada para realizar esses exames para detectar essa deficiência. E aí o filho acabou nascendo com deficiência e a mãe foi indenizada pelos os danos materiais que a criança causaria ali na vida do casal. Na Inglaterra também há precedentes dos anos 90, na Holanda em 2005 também há precedentes, conhecido como Baby Kelly, muito famoso também quando se estuda as wrongful actions, em que uma criança nasceu com deficiência e foi indenizada até os seus 21 anos aí, em virtude do erro médico na constatação da deficiência. O que se percebe é que nessas ações por nascimento indevido, o dano material é o mais reconhecido, do que o dano moral, porque o dano moral é um pouco mais difícil de se calcular, em virtude de não ter como se calcular a não-vida, né? Mas, de qualquer forma, ele foge um pouco mais daquele termo da vida indevida, né, da ação anterior, e parte mais sobre a autonomia contratual dos pais aí, e planejamento familiar. Por fim, a concepção indevida, que é, pelo estudo que eu realizei, é a teoria mais aceita aí, e também a mais antiga, datada de 1934 em Minnesota, né? Nos Estados Unidos ela passou por várias reviravoltas, uma vez que já chegou a ser proibido métodos anticonceptivos nos Estados Unidos e depois foi permitido novamente, assim como também a partir do momento em que o aborto foi permitido também mudaram um pouco as concepções sobre isso. E ela se trata justamente de uma ação por concepção indevida. O que isso significa?
Quando o casal, o pai ou a mãe, eles decidem por realizar um procedimento de impedir uma gravidez, um método contraceptivo, seja cirúrgico, seja uma laqueadura, né, seja por remédio, um anticoncepcional, ou até mesmo pelo próprio aborto, né? E aí há uma falha médica na entrega desses resultados desse exame, né? Desses procedimentos médicos, e que acarretam numa gravidez indesejada, de um filho indesejado, que nasce, com deficiência ou não. Nessa concepção há casos tanto nos Estados Unidos como França e Inglaterra, mas aqui eu vou trazer o caso mais importante, que foi ocorrido no Brasil, ainda nos anos 90, o caso microvilar, mais conhecido como o caso das pílulas de farinha, em que o laboratório permitiu a saída de um lote de anticoncepcionais feitos de farinha, eram anticoncepcionais de teste, ainda até hoje não sabe exatamente do que se tratava, e eles foram colocados no mercado, e várias mulheres ingeriram esses medicamentos e vieram a engravidar por conta do medicamento, né, porque contavam com a não gravidez, né, já que estavam tomando o medicamento, e vieram a engravidar, e nessa senda conquistaram aí um dano moral coletivo numa ação civil pública no valor de R$1 milhão. Após isso, várias ações foram impetradas também, porém essa foi a principal, né? Nas outras, nem todo mundo conseguiu a procedência em virtude de não conseguir comprovar o uso do medicamento, assim como os tribunais foram considerando também as crianças nascidas como um evento abençoado e tudo mais. Mas, enfim, são as ações mais reconhecidas, né, são os danos mais reconhecidos nos tribunais, tanto nacional quanto internacionais, possuem uma aceitação maior, justamente por conta do contrato realizado, né, entre as partes, entre o pai e a mãe e os médicos, né, e laboratórios. Bom, no segundo capítulo desse trabalho, eu vou tratar sobre a responsabilidade civil e outros desdobramentos das wrongful actions, né, encontradas aí nessas ações que eu pesquisei no direito estrangeiro. O primeiro argumento e desdobramento que eu venho discutir é o direito à vida. No Brasil ele está elencado no artigo 5º, né? E o que se discute é justamente sobre a relativização do direito à vida, né? Se seria possível, se ele seria um direito absoluto ou se ele poderia ser relativizado com a dignidade da pessoa humana. E uma vez que o meu trabalho trata sobre o Brasil, o mais importante é declarar que o STF já julgou um mandado de segurança e declarou que os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Dessa forma, o direito à vida também não tem caráter absoluto. E isso é praticamente óbvio quando você percebe que o direito ao aborto, por exemplo, já é legalizado em algumas situações específicas. Então, a vida não é completamente absoluta no direito nacional, né? E aí ela passa a ser atrelada à dignidade da pessoa humana. Isso é muito importante, principalmente quando se fala da wrongful life, né? Ação por vida indevida. Se você poderia relativizar a vida aí, se você poderia calcular a não vida, né? Ou a vida indevida, a vida com deficiência. É notório que em países que adotam o direito à vida como fundamental e disponível, esse valor quase nunca é absoluto, assim como é no Brasil. Nas ações nas wrongful actions, o dano que se busca indenizar com essas ações não é sobre a vida. E isso foi um dos argumentos mais utilizados pelas defesas, né, dessas ações nos tribunais estrangeiros. As ações por wrongful life, elas não buscam uma indenização sobre a vida ou a não vida, mas sim pela vida com deficiência. Isso é um argumento muito importante, muito debatido aí dentro dessas ações. É importante ainda destacar que o direito à vida dentro dessas ações se refere à vida indevida, destacando que é sempre relacionado à vida indevida esse argumento do direito à vida, uma vez que nas ações por nascimento indevido e por concepção indevida não se discute a vida da criança, né? Mas a possibilidade que os pais tinham de não ter aquela criança. Bom, tratando da responsabilidade civil e seus pressupostos, identifiquei que a responsabilidade civil nesses casos tratados aqui é uma responsabilidade civil contratual, né? Ela deriva de um contrato realizado entre os pais e os médicos, exceto na ação por wrongful life, que não existe um contrato, então ela será extracontratual. E a obrigação será de resultado, apesar de que no Brasil
ainda se considera uma obrigação de meio, porém, nas ações por concepção indevida, principalmente, não importa o meio que o médico utiliza para fazer uma laqueadura, o que importa é o resultado que ele entregue de que a laqueadura seja bem feita. E é nisso que os estudiosos das wrongful actions batem em cima, afirmando que são obrigações de resultado. Passando aos pressupostos da responsabilidade civil, inicialmente o fato voluntário, né, do agente, que é comissivo. Esse fato voluntário é comissivo, uma vez que o médico ele tem que praticar todos os esforços dele para entregar o melhor resultado. No caso da ação por nascimento indevido e concepção indevida, a ilicitude, que é o segundo ponto, ela é... Ai, Jesus. O fato voluntário do agente ele é comissivo, certo? Uma vez que o médico tem que entregar todos os esforços. A ilicitude, ela é baseada na inadimplência contratual nos casos de nascimento indevido e concepção indevida. Já nos casos por vida indevida é mais difícil encontrar a ilicitude, uma vez que não se sabe qual atitude o médico deveria tomar em favor ou desfavor da criança, uma vez que não tem como se calcular, né, como saber qual era o contrato que ela teria tido com o médico. O dano, que é um prejuízo decorrente da lesão nas ações por nascimento indevido ou concepção indevida, ele é bastante palpável, né? Você tem como saber o dano que o pai ou a mãe teve antes e depois, na verdade depois, né, de ter a criança. Você sabe como estava o status quo antes e como estará depois, então o dano ele é facilmente calculável. Já nas ações por vida indevida é um pouco mais difícil de se calcular o dano, porque não se sabe como era a vida antes da criança para ela poder ser indenizada, né? Que dano foi esse que foi causado a essa criança, se antes ela nem existia, né? Então a ilicitude, o dano nesse caso é um pouco mais difícil de ser identificado. O nexo causal é quando existe a possibilidade do dano não ter ocorrido. Nesse caso, a ação por vida indevida, ação por nascimento indevido e concepção indevida é completamente palpável de se encontrar um nexo causal, né? Uma vez que se o médico tivesse identificado a deficiência, o dano não teria sido causado. Já na ação por vida indevida, como não existe dano, não há como existir um nexo causal. Enfim, a culpa ela será presumida, né, nas responsabilidades contratuais de resultado, que são as que a gente está estudando aqui agora. Ou seja, se os profissionais falharem na obrigação de informar os genitores sobre a deficiência da criança, ou se falharem no procedimento médico de anticoncepção, eles devem responder pela forma culposa aí do dano causado. Resta salientar também que a informação, o dever de informar do médico, que é um dever ético do médico, a ausência dessa informação caracteriza aí uma conduta culposa. Em seguida, passa a esclarecer sobre a perda de uma chance, né, nas ações por nascimento indevido e concepção indevida. O nexo causal aí, ele é adquirido através da perda de uma chance, né, que é justamente quando você deixa de ter a chance de abortar por conta de uma informação mal dada ou de um procedimento mal feito. E a perda de uma chance é um argumento muito trazido aí pelas decisões tratadas no capítulo 1. A partir da perda de uma chance é possível responsabilizar o médico aí pelo dano causado. Por fim, desse capítulo ainda os obstáculos éticos encontrados aí. É difícil afastar as wrongful actions dos obstáculos éticos, religiosos e filosóficos sobre o tema, né? Uma vez que vai tratar diretamente também sobre o aborto, então é um pouco mais complicado você distanciar, e é um argumento muito utilizado pelas decisões que eu encontrei, principalmente o evento abençoado, que vai tratar sobre o dom divino da vida, né? Que é muito utilizado. Contudo, nem todos os autores acham que esses desafios éticos, esses obstáculos éticos, são realmente obstáculos para o crescimento da teoria das wrongful actions. Destaque para Amos Safira, né, que foi citado pela Caroline Sátiro de Holanda, que acredita que essas ações são de interesse público
e acrescentam cautela e habilidade nas ações dos profissionais, né? Ele acredita que as ações por wrongful actions, elas impõem aos médicos uma maior habilidade nas suas ações, uma vez que eles vão ter que ser mais responsáveis com seus atos, já que poderão ser responsabilizados caso algo saia errado. Bom, por fim, as ações, o terceiro capítulo vai trazer como o direito brasileiro vem tratando esse tema, né? Primeiramente, eu faço uma trajetória do aborto e de como ele vem sendo tratado no curso da humanidade, né? Como ele já foi tratado como forma de controle populacional e, apesar de ser uma prática milenar, ele ainda é um tabu em boa parte do mundo. E, consequentemente, as ações, essas wrongful actions, elas também serão um tabu, né? Justamente porque elas perpassam diretamente sobre o direito ao aborto. No Brasil, o aborto é em regra proibido, com exceção do artigo 128, lá, que permite o aborto em caso de risco à saúde da gestante e gravidez resultante de estupro, assim como também quando o feto apresentar anencefalia, né, a partir da DPF 54, que também será debatida aqui nesse capítulo. Diante da ausência de uma norma, né, de uma regra na legislação brasileira sobre a reparação pela vida indevida ou pelo nascimento indevido, né, dessas teorias aí advindo dessas wrongful actions, e diante das hipóteses do aborto legalizado no Brasil, que são essas três que eu já falei, a gente passa a tratar sobre os temas que já foram discutidos aí pela jurisprudência. O primeiro deles, mais importante, que já foi citado anteriormente, é o caso Microvilar, né, que a maioria dos casos aí, além da ação civil pública que foi julgada procedente, vários casos que foram julgados posteriormente foram julgados improcedente, por conta e aí surgiram uma série de dificuldades aí para as autoras dos processos, principalmente a falta de comprovação do uso do anticoncepcional, e também por conta dos tribunais entenderem que o ônus da prova era difícil de ser invertido, uma vez que sempre implicaria na procedência do pedido, né? Uma vez que, quando você investe o ônus da prova para o laboratório que fazia os comprimidos, eles nunca conseguiriam provar se foi aquele comprimido mesmo que a autora tomou, né, e veio engravidar. Então, isso sempre daria procedência do pedido. Então, o pedido ele era negado sempre que ele vinha a... Desculpa, pessoal, o celular tocou aqui. Enfim, sempre que a inversão do ônus da prova era pedido, acabava dando improcedência do pedido, porque não teria como inverter esse ônus da prova. Muitos tribunais ainda utilizaram do evento abençoado para justificar a procedência desse pedido, a não procedência, no caso, né? Assim, para além do caso Microvilar, o judiciário brasileiro vem tratando ainda com frequência outras demandas em virtude de falhas em anticoncepcionais, em pílulas anticoncepcionais, mas os pedidos são quase sempre negados por conta da taxa de falibilidade já desses comprimidos, né? Existe uma taxa de 99% de sucesso, então esse 1% ele sempre é utilizado como justificativo para a gravidez indesejada. O judiciário brasileiro, nessas indenizações, essas indenizações só são conquistadas quando provado o defeito no medicamento, como foi o caso do Microvilar, mas não são muito comuns as procedências, apesar de serem comuns os pedidos de concepção indevida em virtude do anticoncepcional. Nas cirurgias contraceptivas, existe uma maior quantidade de julgados brasileiros, e aqui não vou citar todos eles, porque não vou ter tempo para isso, mas a jurisprudência brasileira já vem reconhecendo aí essa responsabilidade a partir do momento que é comprovado o erro médico em si. Importante destacar ainda que as ações que vêm ganhando procedência nesse sentido aqui no Brasil são baseadas no dever de informar do médico. Quando o médico não informa que aquela cirurgia de laqueadura, por exemplo, pode vir a ser desfeita naturalmente. E aí, a ausência dessa informação é que pode causar indenização.
Por fim, eu trago aqui a DPF 54, que vem reconhecer aí o direito ao aborto do anencéfalo, né? E o que se busca aqui é encontrar na jurisprudência nacional, nas decisões nacionais, se existe alguma possibilidade de se reconhecer esse dano aí em virtude de um aborto que não foi realizado em uma criança com anencefalia. Existe uma grande complexidade aí, uma vez que, devido aos avanços tecnológicos aí, essa constatação da anencefalia hoje é muito mais fácil, né? Existem exames 3D que conseguem verificar isso com maior facilidade, mas já existiu uma apelação civil aí no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ainda em 1998, se não me engano, 88, e que não foi constatada aí a anencefalia, né? E que prova que isso pode acontecer, esse caso pode vir a acontecer, e os pais, nesse caso, poderiam entrar com uma ação por nascimento indevido, uma vez que poderia ter abortado essa criança, né? Há casos de indenização por abortos não realizados em fetos anencéfalos, quando os médicos exigem algumas comprovações judiciais que acabam retardando aí o processo e impedem o aborto, né? Existe um caso de 2017 aí da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que os pais conseguiram um dano moral de R$50 mil, por conta de um médico ter solicitado uma autorização judicial para realizar o aborto, mesmo com a autorização legal, né? E aí acabou impedindo que o aborto fosse realizado, o que gerou aí esses danos morais. Há também um caso de um padre que pediu um habeas corpus para impedir um aborto, né? Que já havia sido iniciado, né? A mãe já havia conseguido judicialmente esse direito e já havia começado a tomar os primeiros remédios para realizar o aborto, porque seu filho possuía a síndrome de Bostock, né? Que é comparada aí à anencefalia. O padre conseguiu um habeas corpus que impediu o procedimento do aborto, e que mesmo assim, 8 dias após esse impedimento, a criança veio nascer e nasceu já morta, né? E aí os pais conseguiram uma indenização em cima desse padre de R$60 mil, justamente pelo direito que eles tinham, né, de realizar o aborto da criança. É importante falar que esse caso foi anterior à DPF 54, mas o julgamento dele foi posterior, e a ministra do caso revelou que não haveria limites temporais para a aplicação da DPF 54 ao caso. Bom, dito isso, né, passo às conclusões do meu trabalho. Claramente é um tema que não encontra pacificidade nos tribunais estrangeiros e muito menos nos tribunais nacionais, mas vem ganhando frequência em ambos. Nos Estados Unidos e na França, as pronunciações dos tribunais já é de uma revolução aí, né, na liberdade reprodutiva das famílias, e alguns pais e mães vêm conseguindo ser reparados pelas chances que tinham de não ter aquele filho. Até mesmo no Brasil, onde o aborto voluntário não é legalizado, já há, né, jurisprudência a contar pelo caso Microvilar, mas que revela uma tendência aí da procedência das ações por concepção indevida. Deixa eu passar aqui o slide que eu esqueci. Então, existe a tendência aí no Brasil da concepção indevida, né? Mas as ações por vida indevida não possuem um cenário muito favorável no Brasil, uma vez que o direito à vida ele é preconizado aqui no Brasil, assim como não é possível encontrar o dano causado, né? E isso não é só no Brasil, como no mundo inteiro. E, por fim, as ações por nascimento indevido, que possuem uma certa procedência aí para o Brasil, porém, depende muito do aborto em si, do direito ao aborto em si, que pode ser caracterizado na anencefalia permitida pela DPF 54.
É isso, pessoal. Eu espero ter concluído, corri um pouquinho aqui com medo do tempo, ter concluído de maneira satisfatória. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo aí o meu trabalho. Essas são as referências do meu trabalho. E é isso. Muito obrigada a todos que me acompanharam. Até mais.